Muita gente não sabe, mas o He-Man é um personagem esporádico no universo DC, com grandes aparições e feitos de força. Pra quem acha que o Superman ou o Shazam são poderosos, é porque nunca viram o Príncipe Adam transformado. Então já deixa o like e a inscrição para ajudar o canal e vamos ver os 8 maiores feitos do He-Man nos quadrinhos. E para começar, vamos falar de um feito simples que aconteceu na história que ocorre após o final de Injustice 2. Na história, Bane se torna um dos muitos capangas controlados mentalmente pelo Superman, que se tornou um ditador. Claro, eles já eram aliados antes, mas depois do Superman pegar a tecnologia de Brainiac, ele perdeu totalmente o controle próprio. Além do seu tradicional veneno, ele recebeu um aumento de poder pela tecnologia do Brainiac, e se tornou muito mais forte fisicamente do que nunca, o que não significou nada para o Príncipe de Eternia. O herói de Eternia sequer precisou usar a sua espada do poder para resolver a situação. Ele simplesmente plantou os pés no chão e segurou a investida do vilão com extrema facilidade, e usou sua força física bruta para dominar o combate em questão de segundos, mostrando a diferença abissal de nível entre eles. He-Man ainda ameaçou o vilão sacando sua espada, o que fez o Bane recuar imediatamente, sabendo que não tinha a menor chance de vencer. Esse feito, embora seja considerado um dos mais fracos na lista do He-Man devido ao seu nível de escala de poder, serve para mostrar como a força do herói está em um patamar totalmente divino. Lembrando que posteriormente na história, ele encarou vários vilões ao mesmo tempo com super força, incluindo novamente o Bane, Solomon Grundy e também o próprio Lobo, encarando todos eles de uma vez e derrotando juntos. Mas avançando e subindo bastante o nível de poder, nos quadrinhos da DC, o vilão Esqueleto e seus aliados conseguiram criar uma versão do Homem de Aço que possuía todas as habilidades físicas do Superman original, como a super força, a velocidade e a invulnerabilidade, mas com um diferencial tenebroso. Ele era movido por energia mágica negra. Isso tornava o clone uma máquina de matar perfeita, pois ele não tinha as travas morais de Clark Kent e era imune às fraquezas comuns, servindo apenas para esmagar qualquer resistência. O confronto entre He-Man e esse clone foi um dos maiores testes de força bruta já registrados. A luta foi tão violenta que os golpes trocados entre os dois faziam o chão de Eternia tremer, criando ondas de choque que derrubavam montanhas e destruíam tudo ao redor. O clone do Superman não facilitou, usando a sua visão de calor e força física para tentar obliterar o herói de Eternia. No entanto, o He-Man provou porque é considerado o homem mais poderoso do seu universo. Ele não apenas aguentou os golpes que poderiam destruir planetas, como também conseguiu revidar com intensidade ainda maior, mostrando que, em termos de potência física pura, ele consegue bater de frente e até superar o nível de um kryptoniano, e um dos mais poderosos de todos os tempos, que é o Superman, alguém que supera e muito o poder de um kryptoniano médio, mesmo que seja apenas um clone. E não existe indício algum que esse clone era mais fraco que o original. Pelo contrário, ele estava dando sufoco aos heróis da Liga, tal qual faz o Superman tradicional quando por algum motivo perde o controle do próprio corpo. O desfecho da luta foi o que realmente consolidou esse feito como algo lendário. He-Man percebeu que não conseguiria vencer aquela luta apenas trocando socos eternamente, então ele usou a espada do poder de forma letal. Ele canalizou a energia mística de Grayskull na lâmina e, em um movimento de velocidade e força sobre-humana, atravessou o peito do clone místico. O golpe foi tão devastador que a energia da espada anulou a magia negra que o mantinha o clone vivo, fazendo com que ele fosse destruído permanentemente. E apesar de ser um brutamonte de força física, vale lembrar que o He-Man é, de longe, um personagem bem rápido. Claro, não chega a ser um velocista, mas não é como se ele fosse totalmente lento, já que ele já conseguiu nocautear um Flash que estava sendo controlado pelo Esqueleto. Então sim, ele tem um ou outro bom feito de velocidade. E avançando novamente, o He-Man cortar correntes mágicas pode parecer um feito fraco e até meio bobo, mas é mais um feito que mostra como ele está na mesma liga de um kryptoniano. Na história, o Superman havia sido capturado e totalmente neutralizado por correntes místicas criadas por uma magia escura extremamente poderosa, projetada especificamente para conter seres de nível divino. O Homem de Aço, mesmo usando toda a sua força física monumental e seus poderes kryptonianos no limite absoluto, não conseguia mover 1 milímetro sequer daqueles elos, ficando completamente indefeso diante da armadilha mágica que o prendia. Quando a história mostra que o Superman falhou miseravelmente em quebrar as correntes, a HQ deixa claro para o leitor que aquela barreira era impossível de ser superada por vias físicas comuns, ou seja, exigia uma força ou algo que estivesse muito além dos músculos de um kryptoniano. Foi aí que o He-Man entrou em ação e realizou o que parecia ser impossível. Ele sacou a sua espada do poder, canalizou a energia mística do castelo de Grayskull na lâmina e, com um único golpe, preciso e brutal, cortou as correntes místicas como se fossem feitas de manteiga. O feito é insano porque não demonstra apenas a força física do herói de Eternia, mas sim a potência mística de sua arma e de seu próprio ser. Ele provou que a magia de Grayskull consegue cortar conceitos e feitiços que anularam até o herói mais poderoso da Terra.
e se um clone já foi impressionante, vencer o original é ainda mais. Bom, pelo menos a versão original de uma realidade alternativa, a realidade de Injustice, umas versões alternativas mais famosas do Superman, aliás. Essa história se passa após o final do segundo jogo, onde o Batman está desesperado porque o Superman se tornou um ditador cruel que usa a tecnologia do Brainiac para controlar as pessoas. E pra quem não sabe, no final de Injustice temos dois finais alternativos, um com a vitória do Batman e outro com a vitória do Superman, onde essa história se passa com a vitória do Superman. Sem opressões na Terra, a Resistência viaja até Eternia para pedir a ajuda do He-Man, sabendo que ele é um dos poucos no universo com força física suficiente e principalmente com o poder da magia para quebrar a invulnerabilidade do Homem de Aço. O Superman de Injustice, que já não tinha mais nenhuma trava moral e estava acostumado a esmagar seus oponentes sem piedade, voou com tudo para cima do herói de Eternia. O He-Man conseguiu interceptar o ataque em alta velocidade e os dois começaram a trocar golpes que faziam o cenário todo tremer ao redor. Durante a luta, o Superman usou toda a sua força e até a sua visão de calor, mas o He-Man se mostrou incrivelmente resistente, bloqueando os ataques e revidando com socos pesadíssimos que jogaram o Kryptoniano longe. Isso provando mais uma vez que sua força bruta não fica devendo em nada para o ex-herói. O desfecho da luta aconteceu quando o He-Man combinou sua força física com as propriedades místicas de sua espada e outros artefatos da história, como o Orbe do Poder e a magia do Shazam. Como o Superman é vulnerável à magia, o He-Man conseguiu subjugar o ditador completamente. Ele provou não apenas ser um guerreiro mais forte e determinado, mas também superior moralmente, já que rejeitou a ideia de se tornar um tirano como o rival. No caso, o rival de Injustice, lembrando que o Superman tradicional nunca se transformou num tirano. E indo para os feitos puramente do universo do He-Man, Hordak Prime é o líder supremo e o verdadeiro cérebro por trás do Império Intergaláctico conhecido como a Ordem Invasora. O cara é tão poderoso que é reverenciado quase como uma divindade sombria pelos seus seguidores. Além de ter uma inteligência genial e acesso às armas mais avançadas e destrutivas do universo, ele é o responsável por espalhar o terror por todo o espaço, sendo o verdadeiro obstáculo para a liberdade de mundos como Eternia e Etéria. Durante a grande guerra dos quadrinhos da DC, o He-Man conseguiu derrotar esse império ao destruir o crânio de Hordak Prime, que era um dos artefatos mais perigosos e apelões de toda a saga. Esse objeto não era apenas uma decoração assustadora ou um osso comum, ele funcionava como uma relíquia mística carregada com uma quantidade absurda de magia escura e tecnologia avançada capaz de alterar a própria realidade ao redor. Hordak Prime e seus aliados usavam o crânio para abrir portais e reescrever a história e apagar linhas temporais inteiras. Era o núcleo que sustentava o poder do Império. He-Man canalizou a energia pura de Grayskull e disparou uma tempestade de raios diretamente contra a relíquia. A resistência do crânio era monumental, feita para aguentar ataques cósmicos e feitiços de nível divino sem quebrar, mas a eletricidade mística do herói superou todas as barreiras. O impacto da energia do He-Man foi tão forte que sobrecarregou a magia negra do objeto, fazendo o crânio rachar e explodir em 1000 pedaços. Com essa explosão mística, toda a distorção da realidade que a Horda estava criando foi desfeita na hora, fazendo com que os heróis vencessem automaticamente. E a Zona do Medo é uma das dimensões alternativas mais sombrias e perigosas do universo de He-Man, controlada pela força da Horda sob o comando do vilão Hordak. Ele não é apenas um lugar físico ou um castelo, mas sim uma realidade inteira de pesadelo que se alimenta do pânico, do desespero e do sofrimento de todas as almas presas ali. Essa dimensão funciona como uma imensa bateria de energia escura, onde o medo das pessoas é extraído e transformado em poder bruto, para abastecer as máquinas de guerra e os feitiços da Horda. O lugar é tão resistente e protegido por magia negra que no passado, a única forma conhecida por causar algum dano real à sua estrutura foi através do sacrifício da própria vida de uma divindade antiga, o deus da floresta, Moss-Man. Sabendo do perigo que esse lugar representava, o He-Man uniu forças com sua irmã, a She-Ra. Juntos, os gêmeos de Grayskull ergueram suas espadas e canalizaram uma quantidade absurda de energia pura, misturando a força física e mística de ambos. O He-Man usou sua força brutal para golpear o núcleo que sustentava a dimensão, gerando um impacto tão violento que rachou a própria estrutura do espaço-tempo daquele lugar. A energia positiva gerada pelo herói bateu de frente com a escuridão do local, criando uma reação em cadeia que começou a implodir tudo ao redor. O que torna esse efeito ainda mais insano é que o He-Man e a She-Ra conseguiram fazer de forma direta e sem morrer o que um deus ancião só conseguiu fazer morrendo. A força do impacto do He-Man foi tão devastadora que a Zona do Medo simplesmente não aguentou a pressão e colapsou sobre si mesma, sendo apagada do mapa cósmico. Mas isso não chega nem perto de quando ele quebrou a Espada do Poder. Quando He-Man quebrou sua própria espada com as mãos nuas, ele não estava apenas destruindo uma arma de metal, mas alterando o destino de toda a realidade. Adam tomou essa decisão extrema porque teve visões horríveis do futuro. Nessas visões, o poder acumulado da espada acabaria corrompendo a sua mente, transformando o herói em um tirano cruel que destruiria seu próprio mundo. Para evitar que esse pesadelo se tornasse real, Adam usou sua força física absurda e despedaçou
sua lâmina mágica. O problema é que a espada funcionava como um ponto de equilíbrio de todo o universo, e destruí-la trouxe consequências imediatas e catastróficas. Para entender o quão absurdo esse feito é, primeiro precisamos entender do que a espada de poder é feita. Ela não é um metal comum que você encontra em qualquer lugar. Ela foi forjada pelos deuses antigos de Eternia, usando a própria essência da magia e do poder bruto do universo. Para se ter uma ideia da resistência dela, essa lâmina aguenta pancadas dos seres mais fortes de DC Comics, incluindo o próprio Superman, como eu já demonstrei, sem sofrer um único arranhão. Ela é um objeto conceitual e indestrutível por vias normais, feita para canalizar uma energia que molda a realidade. Quebrar essa espada seria o equivalente a tentar quebrar o escudo do Capitão América ou o martelo do Thor na base do soco, só que em uma escala mágica muito maior. A força necessária para realizar isso vai além do que qualquer herói convencional consegue fazer. Não foi uma quebra mágica causada por um feitiço ou por um ponto fraco na lâmina. Foi o Adam pegando um objeto que ancora o destino do universo e o partindo ao meio na raça. E para finalizar, temos a vez que o Esqueleto se tornou o Mestre da Morte e mesmo assim foi derrotado pelo He-Man. O Esqueleto se tornou um dos mais poderosos do universo ao enganar a todos e assassinar o próprio Mestre, o deus antigo conhecido como o Forjador de Almas, roubando toda a sua energia mística. Não satisfeito, o vilão viajou até o castelo de Grayskull e conseguiu sugar o sangue do próprio He-Man, que estava enfraquecido após uma batalha. Ao misturar o sangue da linhagem do rei de Grayskull com o poder do Forjador de Almas e sua própria magia negra, o Esqueleto quebrou as barreiras da vida e da morte. Ele se fundiu à própria necrose do cosmos, deixando de ser um simples mortal com um rosto de caveira para se transformar no Mestre da Morte, uma entidade que controlava o fim de todas as coisas. Ele ficou tão ridiculamente poderoso que planetas inteiros eram destruídos e viravam poeira no espaço só com a presença dele. O Esqueleto estava apodrecendo a própria realidade e o plano dele era colapsar o universo inteiro, acabando com toda a vida que existia. Ninguém conseguia pará-lo, nem mesmo os heróis mais fortes. Para enfrentar um monstro desse nível, o He-Man teve que quebrar todos seus limites e se transformar no He-Man Mestre da Eternidade. Essa não era apenas uma versão com mais músculos, era praticamente uma forma divina. Para conseguir vencer a luta, o He-Man fez algo inacreditável. Ele usou o próprio corpo como um tipo de bateria e absorveu as almas de todos os seres vivos do universo de uma vez só. Com toda essa energia vital gigantesca correndo pelas veias, o He-Man virou uma força imparável. Primeiro, ele liberou uma onda de luz que desintegrou toda a horda de exército inteira de mortos-vivos do Esqueleto. Depois, ele partiu para o soco contra o próprio vilão. E mesmo o Esqueleto tendo o poder de apagar galáxias, o He-Man ainda era mais forte. He-Man superou a magia negra do rival e transformou ele em pó, destruindo a própria personificação da morte. Esse feito é o maior de todos, porque mostra que o He-Man alcançou um nível de poder em escala universal. E é justamente com esse feito que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou, você já sabe, deixa o like e se inscreve no canal, manda para aquele seu amigo que não entende nada de He-Man e ajuda o canal a continuar crescendo. Também coloca nos comentários se você sabia que o He-Man era tão poderoso. Valeu e até a próxima!